No ano de 1981, a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis entrou na Marquês de Sapucaí com o enredo Carnaval do Brasil, a oitava das 7 maravilhas do mundo. Com composição de Neguinho da Beija-Flor de Croy Picolé, sendo o Neguinho da Beija-Flor intérprete da canção, eles falaram acerca das 7 maravilhas do mundo, sendo uma oitava o Carnaval do Brasil. Mas o que eram as maravilhas e como elas foram escolhidas? Mesmo com a infinidade de maravilhas espalhadas pelo mundo antigo, os gregos escolheram apenas 7 delas, ou por achar o número 7 um número místico, ou por ser a soma dos 5 planetas mais o Sol mais a Lua. Maldito mosquito que ficou aqui na minha cara. As primeiras versões das 7 maravilhas foram do poeta Antíprato de Sidon, do matemático Filão de Bizâncio e do historiador Heródoto. Elas eram chamadas de Teamata, que significa vista, mas no passar do tempo a palavra evoluiu para Taumata, que significa maravilhas. Existiam muitas maravilhas no mundo antigo e foi escolhidas com gosto pessoal, mas muitas ficaram de fora. Seguindo a ordem da música, a primeira das 7 maravilhas é os Jardins Suspensos da Babilônia. Os jardins foram construídos porque o rei Nabucodonosor II percebeu que a sua esposa estava muito triste, com saudade de casa, e resolveu fazer essa casinha, que era de tijolos e ficava às margens do rio Eufrates, onde hoje é a atual cidade de Hila. A casinha, feita de tijolos, era suspensa em 6 plataformas e uma coluna que media de 25 a 100 metros de altura. É claro que morar à beira do rio tem o seu preço, e a casinha acabou sendo arrastada pela água. Hoje a gente não tem absolutamente nenhum artefato e nenhum vestígio que advenha dos Jardins Suspensos da Babilônia. Hoje o que temos é apenas uma menção do historiador Flávio Joséfo no século I, mas restos dos jardins, não. A nossa próxima maravilha é a estátua de Zeus, localizada em Olímpia, lugar onde Zeus derrotou o titã Cronos e foi o palco dos primeiros Jogos Olímpicos. A estátua representa o deus de todo o povo sentado em seu trono, que foi construído por volta de 467 a.C. O seu escultor foi Fídias, o mesmo que trabalhou na estátua da deusa Atena no Partenon. O imperador Calígula até tentou desmontá-lo e levá-lo a Roma, mas morreu antes de seu plano ser cumprido. Por volta de 391 d.C., Édito de Milão proibiu todas as manifestações pagãs, incluindo os Jogos Olímpicos, por ele acreditar ser uma manifestação pagã, o que diminuiu ainda mais a vida da estátua de Zeus. Mas, por volta de 408 d.C., a sobrevida dele aumentou um pouco, por ele ter sido levado a Constantinopla. Mas não durou muito, porque por volta dos séculos V e VI ele foi destruído em um incêndio. Em Éfeso, na atual Turquia, foi construído o templo para a deusa Ártemis, ou para os romanos, Diana. Ela era a deusa da caça, dos animais selvagens, das terras virgens, das donzelas e da virgindade. Antíprato de Sidon, que possivelmente viu todas as maravilhas, disse que, além do Olimpo, o sol nunca viu algo tão grandioso como o templo de Ártemis. Além de um templo religioso, o lugar atraía turistas e comerciantes de toda parte, e até mesmo fugitivos, que tinham a esperança de que ninguém fosse profanar o templo atrás deles. Por volta do ano 356, o templo foi destruído, quando Ártemis se ausentou dele para ir ajudar no parto de um tal Alexandre, o Grande. Sob muita pressão, Heróstrato assumiu o crime e foi executado. Levou 10 anos para que Carés de Mindo terminasse o seu maior trabalho. Na ilha de Rhodes foi construído o Colosso de Rhodes, que era a representação do deus Hélio, o próprio Sol, totalmente feito de bronze, com mais de 30 metros de altura. Para se ter ideia, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro é apenas 8 metros maior que o Colosso. A estátua ficava na entrada de um canal, um porto, que era ligado pelas suas próprias pernas. Ela também servia de farol para os navegantes à noite. Mesmo com tamanha magnitude, a estátua só ficou 54 anos em pé. Por volta de 226 a.C., um terremoto a derrubou.
por volta de 653 d.C., seus restos foram vendidos como sucata. Agora nós vamos falar do Egito. E na necrópole de Gizé tinha entre 118 e 138 pirâmides. Mas foi a pirâmide de Quéops que foi escolhida para ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Mas, antes de tudo, o que é uma necrópole? Uma necrópole nada mais é do que um grande cemitério, com túmulos projetados e grandes monumentos. No caso do Egito Antigo, Gizé era a necrópole que ficava na atual cidade de Luxor, que se chamava Tebas antigamente. A pirâmide de Quéops tinha 146,5 metros de altura. Levou entre 10 a 20 anos para ficar pronta e 100 mil pessoas aproximadamente trabalharam na sua construção. É importante dizer que ela foi construída justamente para servir de túmulo para o faraó Quéops, por isso pirâmide de Quéops. E não foram os alienígenas que construíram, isso é tudo obra das mãos dos homens. De longe era possível ver o brilho do farol de Alexandria, que ficava na Ilha dos Faros, em Alexandria, no Egito. Inclusive, é da palavra faros que vem o farol. Foi Ptolomeu I Sóter que pediu para construir o farol para guiar os navegantes que vinham a Alexandria. O seu farol era composto por uma grande fogueira e espelhos que refletiam a chama a cerca de 50 quilômetros de distância. O responsável pela sua construção foi Sóstrato de Cinídrio, e tudo em sua estrutura tinha uma grande magnitude. Cada bloco de mármore que compunha ela tinha entre 100 a 140 metros de altura, perdendo apenas para a pirâmide de Gizé, entre as estruturas mais altas do mundo antigo. Sua importância e imponência eram tão grandes que ela foi representada em várias moedas da época, mas por volta de 956 d.C., um terremoto a colocou abaixo, e por volta de 1323, uma parte dela foi levada a construir outro farol e o resto hoje em dia se encontra embaixo d'água. Mas você sabe o que é um mausoléu? O mausoléu é uma construção funerária suntuosa e nela ficam guardados os despojos de um ou mais membros da mesma família. O rei da Cária, Mausolo, pediu que fosse construído uma dessas construções funerárias a fim de guardar o seu próprio corpo e despojos, mas, infelizmente, morreu antes que a construção fosse concluída. Artemísia II, sua esposa e irmã, assumiu ao trono e deu continuidade à obra, em homenagem ao seu esposo e irmão. Após a sua morte, as suas cinzas foram enterradas em uma tuba subterrânea. O mausoléu tinha cerca de 45 metros de altura. No topo, uma carruagem que possivelmente era do casal, os marido e mulher, e irmão e irmã, e era cercado de estátuas, todas em tamanho real. Com o passar do tempo, os saques vieram e levaram tudo, e os cruzados dominaram a região, usando as pedras do mausoléu para reforçar os seus castelos. Atualmente, os restos do mausoléu se encontram no Museu Bodrum, na Turquia, e uma parte no Museu Britânico, na Inglaterra. Mas por que uma escola de samba do Rio de Janeiro resolveu tratar de temas tão antigos e tão distantes da nossa realidade? Simples. Apesar da distância temporal e espacial, tudo que o homem já produziu, quer queira ou não, inevitavelmente fala sobre nós como humanidade. Os nossos anseios no passado que nos afligiam e hoje nos mostram alguma coisa. Ou você não conhece alguma edificação, algum edifício que na atualidade é considerado uma maravilha do mundo moderno? Mas é claro que vi. Tanto que Joãozinho trocou no enredo o mausoléu de Halicarnácio pela muralha da China, por achar que não combinava muito. Mas o que nos faz pensar? Será que todas essas maravilhas do mundo antigo foram escolhidas com base no gosto pessoal dos europeus, especialmente dos gregos antigos? Com certeza, isso é fruto da ligação entre povos distintos e regiões distintas, com o mar Mediterrâneo como uma espécie de ligação, de elo entre eles, onde aconteciam vendas e trocas de mercadorias, passagem dos povos e, é claro, muita religiosidade e uma pitada de vaidade. E é isso, ficamos por aqui. Até a próxima!